E aí, vamos direto ao ponto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desmontar e entender uma das estruturas mais complexas e fascinantes da história humana, a Roma Antiga. Dá para pensar em Roma não só como um lugar histórico nos livros, mas como uma máquina gigantesca, um motor implacável de expansão, controle e poder. O nosso objetivo hoje é analisar cada engrenagem dessa máquina e entender como ela rodava lá no seu auge. E a grande pergunta que guia a nossa jornada de hoje é bem direta. Como um império que dominava continentes inteiros acabou desmoronando por dentro? A resposta definitiva para esse mistério não está só em grandes batalhas ou em imperadores famosos, mas sim em entender a fundo o próprio motor que construiu tudo isso. A falha estrutural estava na arquitetura do sistema. Para entender esse colapso, a nossa análise vai passar rapidinho por 6 etapas. A linha do tempo romana, a rígida escada social, o domínio absoluto do Mediterrâneo, a engrenagem da escravidão, o efeito dominó da crise e, por fim, o início da Idade Média. Ponto 1. A linha do tempo romana. Certo, vamos dar uma olhada no painel de controle de Roma e ver como essa governança evoluiu. A máquina política passou por grandes atualizações ao longo dos séculos. Tudo começou com uma monarquia, até 509 a.C. Tinha um rei, mas ele não mandava sozinho. Ele contava com o apoio de um senado formado pela elite. Com o tempo, o sistema precisou evoluir. A monarquia caiu e surgiu a república, um longo período onde o senado ganhou um poder tremendo e os magistrados aceleraram a expansão de territórios. Por fim, a partir de 27 a.C., a máquina chega na sua versão mais complexa, o império. Aqui, governantes únicos, os imperadores, trouxeram a famosa Pax Romana, uma era de crescimento econômico fenomenal e paz interna. E isso durou até o ano de 476, quando o motor do lado ocidental simplesmente fundiu de vez. Ponto 2. A escada social romana. Para entender qualquer sistema, a gente precisa olhar para as peças que o compõem, certo? Vamos abrir o capô dessa sociedade e investigar essa estrutura. É fascinante ver a força do contraste no topo dessa escada. De um lado, os patrícios, a elite política que dominava as cadeiras do Senado. Eles eram os donos da máquina, vivendo em vilas imensas, promovendo grandes banquetes e ditando as leis. Do outro lado, sustentando tudo isso, estavam os plebeus. Eles eram a imensa maioria, trabalhavam de sol a sol, seja plantando alimento, marchando com o exército ou moldando ferramentas em pequenas oficinas. Um detalhe legal é que nem todo plebeu era pobre, alguns enriqueceram bastante com o comércio, mas a barreira política e social entre eles e os patrícios era quase um muro intransponível. Descendo mais um pouco nessa hierarquia, a gente encontra os cavaleiros, que funcionavam como o setor financeiro. Eles administravam bancos, lidavam com a importação em grande escala e acumulavam muito poder econômico. Abaixo deles, os libertos, ex-escravos que conquistaram ou compraram a tão sonhada liberdade. Eles garantiam o título de cidadãos, mas lhes era totalmente proibido ocupar qualquer cargo público. E na base absoluta de tudo, suportando o peso do império inteiro, os escravos. Curiosamente, embora fossem considerados apenas propriedades sem direitos, muitos escravos capturados na Grécia eram super educados e atuavam como tutores ou médicos da elite. Mas, no geral, eles formavam o motor braçal, sendo explorados em minas perigosas, na agricultura e na construção de monumentos enormes. Ponto 3. O domínio do Mediterrâneo. Agora, olha essa frase, Mare Nostrum. Em português, nosso mar. Essa citação curtinha capta com perfeição a audácia e a confiança inabalável de Roma. Eles não viam o mar Mediterrâneo só como uma via de navegação normal. O Mediterrâneo era literalmente o lago particular deles. E esse controle total significava um domínio absoluto sobre as rotas de comércio, sobre as riquezas circulantes e sobre o fluxo de comida. Para ter uma dimensão do tamanho colossal desse domínio, é só observar as regiões que viraram províncias romanas. A expansão impulsionada pelo exército anexou grandes partes do mapa do mundo conhecido. Espanha, Gália, Egito, a rica Grécia, Ásia Menor. Essa máquina de guerra funcionava num ciclo sem fim. Para manter o império e a riqueza daquela escada social crescendo, Roma precisava conquistar terras, recursos e povos o tempo todo. Ponto 4. A engrenagem da escravidão. Atenção máxima para essa dinâmica, porque ela é a grande chave para entender tudo. A economia de Roma, a sua grandeza, o seu funcionamento, tudo isso dependia completamente de um suprimento contínuo de escravos. E de onde eles vinham? Eram, em sua imensa maioria, prisioneiros de guerra capturados durante essas expansões militares. Toda a agricultura de larga escala e as construções civis dependiam desse trabalho forçado. Ou seja, se Roma não estivesse em guerra constante, conquistando e trazendo gente nova, o motor inevitavelmente ia começar a perder força. Ponto 5.
O efeito dominó da crise. O que nos leva direto para o clímax da nossa análise. O que acontece com uma máquina gigantesca quando a fonte de combustível simplesmente acaba? É um efeito dominó fatal. Uma reação em cadeia perfeita. Passo 1. Com o império vasto demais para ser gerenciado, as guerras de expansão desaceleraram. Passo 2. Sem novas conquistas, o número de prisioneiros despencou e o suprimento de escravos secou. Passo 3, com a mão de obra despencando, não tinha quem plantasse ou fabricasse os bens. E o passo 4, que bateu forte no dia a dia da população, uma terrível falta de alimentos e uma explosão absurda nos preços de tudo. A base da economia desmoronou. E para tentar salvar a situação e manter a estrutura de pé, o governo tomou uma decisão econômica desastrosa. Sem dinheiro em caixa, começaram a cunhar moedas com uma quantidade menor de metais preciosos dentro. Na prática, tentaram multiplicar o dinheiro de forma artificial. É basicamente o equivalente a ligar a impressora de dinheiro sem lastro nenhum na nossa economia atual. O resultado? O valor do dinheiro derreteu, gerando uma inflação gigantesca. Os preços subiram mais ainda e a população empobreceu de um dia para o outro. Sem dinheiro, o caos se espalhou para as instituições. O Estado não conseguia mais nem pagar o próprio exército. Os soldados, sem receber, se tornaram leais apenas aos generais ambiciosos, que começaram a disputar o controle do império pela força. Foi uma instabilidade brutal, com assassinatos constantes de imperadores. O cenário nas ruas acompanhou a queda, as grandes cidades, antes o brilho e orgulho de Roma, ficaram vazias, empobrecidas e super perigosas. Isso causou o fenômeno da ruralização. As pessoas fugiram desse caos urbano e foram para o campo buscar pura e simples sobrevivência. Com as cidades esvaziadas, o exército rachado e a economia em colapso, os portões ficaram escancarados. É nesse cenário de fraqueza extrema que entram em cena os famosos bárbaros, que era como os romanos chamavam qualquer povo que não vivesse sob as leis deles. Aproveitando essa casa desarrumada, esses grupos começaram a cruzar as fronteiras. Alguns fizeram acordos pacíficos e se assentaram nas terras, mas outros realizaram invasões massivas e violentas, rasgando o Estado de vez. Ponto 6. O início da Idade Média. O navio estava afundando rapidamente. No movimento administrativo desesperado para tentar não afundar tudo de uma vez, eles racharam o império ao meio. De um lado, o Império Romano do Ocidente, com a capital na clássica Roma. Esse lado absorveu o pior impacto das invasões e da paralisação econômica. Do outro, o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. Muito mais rico e com uma economia menos dependente, o Oriente conseguiu resistir de boas. Mas o Ocidente não teve a mesma sorte. Sem capacidade de aguentar o próprio peso, a estrutura cedeu por completo, e o colapso oficializou-se no ano de 476. A queda da parte ocidental transformou totalmente o mapa europeu. A ideia de um poder político forte e centralizado simplesmente desapareceu. No lugar disso, no espaço antes unificado, surgiram vários pequenos reinos fragmentados. O modo de vida urbano e vibrante já tinha sido substituído por um cenário isolado lá no campo. Essa mudança colossal encerra definitivamente a antiguidade e inaugura uma nova página na nossa história, a Idade Média. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha incrível. Se um sistema tão vasto, disciplinado e poderoso não conseguiu sobreviver às falhas do seu próprio projeto estrutural, construído numa base insustentável de busca por escravos, que lições valiosas o colapso de Roma pode ensinar sobre as sociedades modernas de hoje? Sistemas baseados em recursos finitos, sem equilíbrio, sempre encontram um inevitável momento em que a fonte seca. É fascinante compreender os erros do passado para entender melhor os mecanismos complexos do nosso presente. Fica essa reflexão para a gente digerir. Até a nossa próxima explanação.